Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 17 de setembro e o texto diz assim: quem somos? No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: e ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Amém? O autor vai nos dizer assim: se em algum momento você participou de uma entrevista classificatória, seja por uma vaga de emprego, uma bolsa de estudos ou por qualquer outro motivo, certamente precisou responder a respeito de suas características pessoais. E em alguns casos foi necessário, além de qualidades, apontar os pontos fracos. Parece contraditório, mas essa é uma forma de avaliar o senso crítico. Então, quer dizer, a gente tem pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fortes são as nossas qualidades e os pontos fracos são os nossos defeitos. Nós temos os dois e precisamos, dar aquela equilibrada, para melhorar e ter mais qualidades do que defeitos. Amém? Enxergar com honestidade a nós mesmos e diagnosticar as nossas falhas e imperfeições não é tão simples. Aliás, é uma tarefa que requer de nós muita capacidade de autoavaliarmos firmemente. Inclusive, muitos de nós buscamos ofuscar as nossas falhas e erros com algumas compensações. Também somos ferozes em julgar os defeitos e falhas do nosso próximo, enquanto para nós queremos misericórdia, julgando que nossa atitude era boa. Precisamos melhorar essa situação aqui, hein? Aprendi algo na minha caminhada. Por trás de toda pessoa há uma história e realidade que não conhecemos. Só quem está enfrentando a dor sabe o tamanho e a intensidade do desconforto. Então, às vezes a gente julga uma pessoa pela aparência, por alguma atitude do momento, mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. A gente não sabe o que ela está sofrendo para ela estar com aquela atitude ou aquela situação que ela está passando no momento, certo? Então, por isso que nós não devemos julgar a história que nós não conhecemos. Por trás de cada pessoa existe uma história e nós não conhecemos, amém? Então, vamos ser mais, ter mais empatia pelas pessoas. Aí o autor continua dizendo: pare por alguns instantes e fique diante do espelho olhando profundamente dentro de seus olhos, longe de todos os filtros sociais que colocamos para ofuscar e confundir, quando sobra somente o que realmente somos. Parece uma tarefa difícil, em que tendemos a nos esquivar de apontar aquilo em que temos falhado. Isso é verdade. Essa dificuldade em reconhecer o que está morto em nós e que nos mostra a passagem que lemos, pois o povo já havia abandonado toda a esperança e foi preciso que Deus agisse. Portanto, faça esse exercício. Busque ter um tempo com Deus em oração. Certamente a sua postura e decisão mudarão a sua vida por completo. Uma frase do autor diz assim: sua oração é uma semente que carrega o DNA dos céus. O devocional 261, a leitura bíblica é Salmos 113 e a palavra-chave é oração. Que possamos orar e confiar em Deus para podermos saber quem somos verdadeiramente, certo? Vamos ler um pouquinho. Ao invés de ler Ezequiel 37, todos que são cristãos sabem que Ezequiel 37 fala sobre o vale de ossos secos, Mas eu não vou me atentar a essa passagem. O vale de ossos secos, são onde Deus levou Ezequiel para ele poder ver o poder de Deus, para ele poder ver que Deus pode transformar toda a situação. Deus conseguiu levantar daqueles ossos secos um exército de pessoas. Ele ressuscitou todas aquelas pessoas daquele vale para mostrar para Ezequiel que ele é poderoso e que quando Deus fala, ele faz. Porque ele pode cumprir tudo aquilo que ele fala, porque ele é Deus e ele é soberano, amém? Eu prefiro ler aqui, vamos ler Salmos 112, que fala das promessas, a promessa do Senhor, para nós que somos filhos de Deus. Olha, aí aqui nós sabemos quem nós somos e o que Deus tem para nós nessa passagem aqui, Salmo 112 diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias e o seu coração é firme, confiante no Senhor.
O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários seu desejo. Distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso, se enraivece, range os dentes, se consome, e o desejo dos perversos perecerá. Amém? Então aqui diz assim, que o homem bem-aventurado, né, ele teme ao Senhor e se compraz nos mandamentos de Deus. Então quem somos? Somos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus, somos homens e mulheres, filhos de Deus, bem-aventurados, e quando temos um temor reverencial a Deus e temos o prazer de obedecer a Deus os seus mandamentos, Deus, ele tem bênçãos para a nossa vida, né? O que Deus faz em nossas vidas? Ele faz a nossa descendência ser poderosa na terra. Deus abençoa a nossa geração. Deus abençoa nossos filhos, nossos netos, todas as nossas gerações, né? E a nossa casa, quando nós obedecemos a Deus, a nossa casa há prosperidade e riqueza, né? E a justiça de Deus permanece para sempre dentro da nossa casa e na nossa vida. Amém? E aqui diz mais, ó. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Então Deus tem promessa para aquele que é justo também. Deus manifesta a justiça em nossa vida e tem bênçãos quando nós somos justos. Fazemos a vontade de Deus e obedecemos a Deus. Aí o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo e não será abalado, né? E a sua memória será eterna, né? Então assim, quando nós ajudamos o próximo, conforme a direção de Deus, Deus coloca ali uma família, uma pessoa para nós ajudarmos, e nós ajudamos essa pessoa, somos misericordiosos, né? Temos a misericórdia de Deus em nós e ajudamos o próximo, Deus, ele defende a nossa causa. Deus nos abençoa com justiça. Olha que tremendo, né? E aí vai dizendo mais, né? A gente não se atemoriza de má notícias, porque sabemos que Deus, temos fé em Deus, confiança em Deus, que Ele nos ajudará em toda e qualquer situação. O nosso coração está firme, não temos medo de nada, porque nós vemos cumprido, né, a promessa de Deus em todas as situações da nossa vida. Deus é que cuida dos inimigos. Quando alguém se levanta contra nós, nós não precisamos ir contra ninguém. Nós oramos e deixamos aquela situação e aquelas pessoas com Deus, que Deus é que sabe o que faz com cada pessoa e com cada situação, amém? E aí diz mais, quando a gente distribui, né, ajuda as pessoas necessitadas, a justiça permanece na nossa vida, Deus nos exalta, né, conforme o seu querer e sua vontade, né, e os inimigos, eles ficam olhando de longe, né, ficam com raiva da gente, mas Deus está conosco, Deus nos abençoa. O inimigo, ele não gosta quando Deus nos abençoa. Mas por isso que nós temos que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, confiar em Deus, orar, pedir sabedoria. Porque Deus cuida de nós e nos protege dos inimigos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos, abençoar tudo aquilo que você tem no seu coração para realizar. E que Deus possa nos ajudar como família bendita do Senhor a receber dele toda a justiça e todas as bênçãos que ele tem para nós. Amém?